Seja bem-vindo. Imagine um momento em sua vida em que parece que tudo está silencioso, onde as respostas que você tanto busca parecem distantes. Mas e se eu lhe dissesse que Deus está constantemente enviando sinais, guiando cada passo seu, mesmo nos momentos de maior incerteza? Hoje vamos explorar juntos os 10 sinais de Deus, que, se você aprender a reconhecer, poderão transformar radicalmente a sua vida. Prepare-se para uma jornada que abrirá os seus olhos espirituais para as formas como o Senhor já está falando com você, agora mesmo. É evidente, à luz da sabedoria divina, que Deus nunca abandona os seus filhos, mas antes se revela constantemente por meio de sinais. De fato, a criação é permeada de sua presença e de suas mensagens, manifestadas de maneira visível e invisível. A ignorância humana, entretanto, frequentemente não reconhece tais sinais, obscurecendo-se na ocupação com o mundano e no ruído dos prazeres terrenos. Contudo, podemos afirmar que Deus, sendo eterno e onisciente, providencia sinais como parte de sua revelação contínua, oferecendo orientação e consolo à alma humana. Assim como os profetas, desde os primórdios da história sagrada, foram agraciados com visões e mensagens celestes, nós, na era presente, também recebemos suas instruções. Mas, diferente dos patriarcas e profetas, frequentemente não estamos espiritualmente sensíveis à percepção desses sinais. A ocupação incessante com o temporal cega-nos para as manifestações divinas, pois, como São Paulo nos admoesta, as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo compreendidas pelas coisas que são feitas. Portanto, é imperativo que cultivemos um estado de vigilância espiritual, abrindo nossos corações e mentes à realidade dos sinais de Deus. Estes são evidências de sua providência, como uma bússola celestial orientando-nos para o cumprimento do propósito eterno. Aqueles que se afastam da busca pela verdade divina correm o risco de serem conduzidos pelo erro e pela confusão do mundo. Mas o olhar atento e fiel é recompensado com a revelação dos mistérios divinos. A paz de Deus, que excede todo entendimento, é uma manifestação clara de sua presença nas tempestades da vida. Na ordem natural, o homem busca tranquilidade e descanso nas coisas temporais, mas tais consolos são fugazes e falham em proporcionar a verdadeira paz. É a paz divina, aquela que habita no coração do crente, que se mantém inabalável, mesmo quando as circunstâncias ao redor são tumultuosas. Como ensina a Sagrada Escritura, quando os discípulos de Cristo estavam no meio de uma tempestade no mar da Galileia, eles se desesperaram, temendo pela própria vida. Jesus, no entanto, em sua autoridade divina, ordenou ao vento e ao mar: acalma-te, emudece. E imediatamente tudo se aquietou. Este é o sinal da paz que Deus oferece aos que confiam nele, mesmo no auge das dificuldades. A tempestade exterior não foi a única acalmada, mas também a interior, que habitava nos corações dos discípulos, perturbados pela dúvida e pelo medo. Desta forma, entendemos que a paz de Deus não é meramente a ausência de conflitos externos, mas a serenidade profunda, um dom sobrenatural que invade o coração do crente. Tal paz é o sinal de que Deus está no controle, independentemente das tempestades que assolam o exterior. Isso porque, como afirmam os santos padres, a paz de Cristo reina onde a fé é firme. Por isso, é necessário que busquemos essa paz não nas circunstâncias terrenas, mas em Deus, que, sendo imutável, nos sustenta com sua presença. Assim, a paz que Deus concede é um sinal de sua contínua intervenção e cuidado paternal, um consolo imperturbável em meio às provações. Deus, em sua infinita sabedoria, abre portas que nenhum homem pode fechar e fecha aquelas que nenhum homem pode abrir. Este é o mistério da providência que governa todas as coisas e dirige os passos dos homens segundo o seu plano soberano. Na história sagrada encontramos diversos exemplos desta verdade, entre eles o de Paulo e Silas, aprisionados por causa do Evangelho, mas libertos milagrosamente pela intervenção divina. No cárcere, enquanto louvavam a Deus em meio às suas tribulações, um terremoto sacudiu os alicerces da prisão e todas as portas se abriram. Este evento não foi mera coincidência, mas uma manifestação clara da ação divina, que abre portas conforme seu propósito. Da mesma forma, em nossas vidas, Deus abre portas, ou seja, Ele cria oportunidades, oferece caminhos de escape, revela novas direções para aqueles que o buscam sinceramente. No entanto, é necessário discernimento espiritual para entender quando uma porta foi aberta por Deus e quando não passa de uma ilusão mundana. Assim,
Quando Deus abre uma porta, mesmo que o caminho adiante pareça difícil ou arriscado, somos chamados a atravessá-la em fé, pois a segurança não está na aparente facilidade, mas no fato de que foi Deus quem nos chamou. E como diz a Escritura, se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, quando nos deparamos com uma oportunidade claramente providenciada pelo Senhor, devemos agir com coragem e fé, certos de que Ele proverá os meios necessários para que avancemos em direção ao cumprimento de Sua vontade. Deus, sendo um Pai amoroso, não deixa de corrigir seus filhos quando estes se afastam do caminho da justiça. A correção divina, portanto, deve ser entendida como um ato de misericórdia, uma vez que visa a restauração do pecador e seu retorno ao caminho da salvação. Esta verdade encontra ressonância no testemunho de Jonas, o profeta que, ao desobedecer à ordem de Deus, foi lançado no mar e engolido por um grande peixe. O Senhor, em sua justiça, permitiu que Jonas experimentasse as consequências de sua desobediência, mas em sua misericórdia não o abandonou às profundezas. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas permaneceu no ventre do peixe, refletindo sobre seu erro. Esta experiência dolorosa, contudo, não foi uma mera punição, mas um sinal da correção divina, um chamado ao arrependimento. Como ensina a Escritura, o Senhor disciplina a quem ama, e assim foi com Jonas que, após ser lançado em terra, prontamente obedeceu à ordem de pregar em Nínive. Na correção divina, encontramos não a expressão de ira, mas de amor paternal, pois Deus corrige aqueles a quem deseja salvar. Quando enfrentamos adversidades, é necessário discernir se tais eventos não são de fato uma forma de correção amorosa de Deus. Se forem, devemos responder com humildade, buscando o arrependimento sincero e a reconciliação com o Criador. A disciplina do Senhor não visa destruir, mas restaurar a comunhão com Ele, corrigindo nossos caminhos errantes para que possamos viver em conformidade com Sua vontade. Assim, a correção de Deus, longe de ser motivo de desespero, é um sinal de Sua contínua ação em nossas vidas, conduzindo-nos ao arrependimento e à vida eterna. O silêncio de Deus é, sem dúvida, uma das experiências mais desafiadoras para a alma que o busca fervorosamente. A ausência de uma resposta imediata ou perceptível pode causar angústia no coração do crente, levando-o a questionar se suas orações estão sendo ouvidas. No entanto, como nos ensina a Escritura, o silêncio de Deus não é sinal de sua ausência, mas muitas vezes um convite à confiança mais profunda. No episódio de Elias no Monte Horebe, o profeta experimenta uma lição preciosa sobre o silêncio de Deus. Após uma série de manifestações grandiosas, vento, terremoto e fogo, o Senhor não estava em nenhuma dessas coisas. Foi no murmúrio de uma brisa suave que Elias ouviu a voz de Deus. Este silêncio sussurrante revela a profundidade da comunicação divina, que muitas vezes não se manifesta nos espetáculos externos, mas na quietude e na intimidade espiritual. Quando Deus parece estar em silêncio, Ele nos convida a esperar com paciência e fé. O silêncio divino serve para fortalecer nossa confiança nele, desafiando-nos a manter a esperança, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor sugerem o contrário. Como o salmista escreve, espera no Senhor, sê forte, e Ele fortalecerá o teu coração. A verdadeira fé não se baseia em respostas imediatas, mas na certeza de que Deus está no controle, mesmo quando não vemos claramente sua mão. Portanto, o silêncio de Deus não é ausência de ação, mas uma prova de que Ele nos está ensinando a confiar sem reservas em sua sabedoria. Devemos aprender a valorizar esses momentos, pois neles somos conduzidos a uma fé mais madura e sólida, ancorada não em sinais visíveis, mas na confiança plena no Senhor. A providência divina é um dos maiores sinais do cuidado contínuo de Deus por seus filhos. Ele, sendo onipotente, orquestra todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam, e em sua infinita bondade, nada nos falta. O episódio de Abraão e Isaque no Monte Moriá exemplifica perfeitamente este princípio. Quando Abraão, obedecendo à ordem de Deus, levou seu filho para ser sacrificado, ele demonstrou uma fé absoluta na providência divina. E no último momento, o Senhor proveu um cordeiro para o sacrifício, poupando a vida de Isaque. Este evento ilustra de maneira clara como Deus sempre provê o necessário para que seus planos se cumpram. Na ordem natural, os homens se preocupam com a provisão para suas necessidades diárias, mas Jesus nos admoesta a confiar plenamente em Deus,
afirmando que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Portanto, aqueles que confiam no Senhor não devem se preocupar com as circunstâncias, pois Deus é o provedor por excelência. Além disso, a providência divina frequentemente se manifesta de maneiras inesperadas, desafiando nossa lógica humana. Tal como Abraão não imaginava que Deus proveria um substituto no momento crítico, também nós devemos estar prontos para ver a mão de Deus em situações que, à primeira vista, parecem desafiadoras. Como escreve São Paulo, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, nós. E é esta confiança na providência que nos sustenta em tempos de escassez. Dessa maneira, o sinal da providência divina nos chama a descansar em Deus, sabendo que Ele cuida de todas as nossas necessidades. Aquele que provê para os pássaros do céu, certamente não deixará de cuidar de seus filhos amados. A orientação divina é um dos sinais mais claros da ação contínua de Deus na vida de seus filhos. Desde os tempos antigos, Deus tem guiado o seu povo através de sinais e manifestações visíveis, como ocorreu com os israelitas durante a travessia no deserto. Lá, o Senhor os guiava de dia por uma coluna de nuvem e à noite por uma coluna de fogo, indicando-lhes o caminho a seguir e confirmando sua presença constante. Essa orientação não se limitou apenas ao povo de Israel, mas é uma promessa para todos os que buscam a vontade de Deus. Tal como nos ensina o salmista, faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Portanto, Deus, sendo um guia fiel e infalível, nunca deixa de orientar aqueles que, com sinceridade de coração, buscam sua direção. Entretanto, a orientação divina nem sempre se manifesta de maneira espetacular ou visível, como as colunas de fogo ou nuvem. Muitas vezes, Deus nos guia por meio de sua palavra, através da qual conhecemos a vontade divina. Como está escrito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A Sagrada Escritura serve então como um farol constante, iluminando nossas decisões e nos mostrando o caminho da verdade e da vida. Contudo, é necessário discernir com atenção a voz de Deus, distinguindo-a das influências do mundo e de nossos próprios desejos. Por isso, a oração constante e a busca pela sabedoria espiritual são essenciais para que possamos perceber claramente a orientação divina. Deus, sendo fiel, nos guiará sempre pelo caminho da retidão, mesmo quando não enxergamos de imediato o destino final. Nossa tarefa é confiar e seguir seus passos com fé. A cura, tanto física quanto espiritual, é um sinal poderoso da presença e do amor de Deus em ação no mundo. Quando observamos os evangelhos, vemos que Jesus, em seu ministério terreno, frequentemente curava os enfermos, restaurando não apenas o corpo, mas também a alma dos aflitos. Um exemplo marcante é o caso do cego de nascença, a quem Jesus devolveu a visão. Um milagre que não só transformou a vida daquele homem, mas também foi um testemunho do poder divino. João 9:1-7. A cura, no entanto, não deve ser entendida apenas como uma resposta imediata às necessidades físicas. Ela é, sobretudo, um sinal da restauração que Deus oferece a toda a criação, trazendo-nos de volta ao estado original de harmonia com Ele. Assim, a cura física é uma prefiguração da cura espiritual e da redenção final que Cristo oferece a todos os que creem nele. Em muitas ocasiões, a cura que Deus oferece não se limita ao corpo, mas envolve também o coração e a mente, curando feridas emocionais e espirituais que carregamos ao longo da vida. Como está escrito, Ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. Desta maneira, devemos estar atentos ao fato de que a cura de Deus pode vir de maneiras inesperadas, e nem sempre será imediata ou da forma que desejamos. Em algumas circunstâncias, Deus usa a própria doença ou sofrimento para nos moldar e nos aproximar dele. Portanto, a cura é um sinal de que Deus ainda opera de maneira ativa em nossas vidas. Seja restaurando o corpo ou a alma, Ele nos convida a confiar em sua misericórdia e a buscar a verdadeira cura, que é a reconciliação com Ele. Assim, a cura é um chamado à fé, à transformação e à esperança na plena redenção que só Ele pode oferecer. O perdão é um dos sinais mais profundos do amor de Deus por nós e é central no plano da salvação. Ao olharmos para a parábola do filho pródigo, vemos a manifestação clara desse amor perdoador. O filho, após desperdiçar toda a sua herança e viver uma vida de pecado, retorna ao seu pai, que ao vê-lo de longe,
corre para abraçá-lo e perdoá-lo sem hesitação. Este gesto não apenas demonstra a disposição divina em nos perdoar, mas também nos ensina sobre a imensidão da misericórdia de Deus. O perdão divino não depende do mérito humano, mas da infinita compaixão de Deus. Como diz o profeta Isaías, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Esta imagem de purificação revela o poder transformador do perdão, que não só remove o pecado, mas também restaura a dignidade do pecador, reintegrando-o na comunhão com Deus. Além de receber o perdão, somos também chamados a praticá-lo. Jesus nos ensina que devemos perdoar até 70 vezes 7, enfatizando a importância de estarmos sempre prontos a perdoar, assim como fomos perdoados. O perdão é, portanto, uma expressão direta do amor cristão, um sinal de que o reino de Deus já está entre nós, restaurando os relacionamentos e promovendo a reconciliação. Assim, o perdão é um sinal de cura espiritual e libertação. Ao perdoar e ser perdoado, somos libertos das amarras do ressentimento, do ódio e da culpa, e experimentamos a paz de Deus que excede todo entendimento. O perdão, portanto, é um convite à restauração de nossa relação com Deus e com os outros, permitindo-nos viver plenamente o amor divino. A salvação é, sem dúvida, o sinal máximo do amor de Deus pela humanidade, sendo o clímax da revelação divina. Desde o início, Deus manifestou seu desejo de redimir o homem caído, e essa promessa encontra seu cumprimento pleno na pessoa de Jesus Cristo, cujo sacrifício na cruz abriu o caminho para a salvação de todos os que creem. Como nos ensina o apóstolo João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação, contudo, não é apenas um evento futuro, mas uma realidade presente que já começa a transformar as nossas vidas aqui e agora. Quando Nicodemos se aproximou de Jesus, foi-lhe dito que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Esse novo nascimento é o início da vida em Cristo, uma transformação espiritual que nos tira das trevas do pecado e nos introduz na luz da vida eterna. Entender a salvação como um sinal é perceber que ela é a maior demonstração do amor, da misericórdia e da justiça de Deus. Através do sacrifício de Cristo, somos reconciliados com Deus, sendo salvos da condenação e recebendo o dom da vida eterna. Além disso, a salvação é um convite para vivermos uma vida de santidade e obediência, como resposta ao amor de Deus. Portanto, o sinal da salvação nos lembra diariamente que fomos comprados por um preço inestimável e agora pertencemos a Deus. Ele nos chama a viver de maneira digna dessa salvação, sendo luz no mundo e refletindo o caráter de Cristo em nossas ações. A salvação é a maior dádiva que podemos receber, e também o maior testemunho que podemos compartilhar com os outros. E assim concluímos nossa jornada pelos 10 sinais de Deus que podem transformar sua vida. Cada um desses sinais é um reflexo da presença contínua de Deus, guiando, curando e restaurando aqueles que o buscam de coração sincero. Deus está constantemente nos chamando a confiar mais nele, a sermos sensíveis à sua voz e a caminhar em obediência aos seus propósitos. Se esta mensagem tocou o seu coração e você deseja crescer na sua fé, inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo conteúdos inspiradores que fortalecerão sua caminhada com Deus. Não deixe de compartilhar este vídeo com outras pessoas que também precisam ouvir esta mensagem. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.